Tempo comum, 19ª semana, quarta-feira. Tema: 60. O poder de perdoar os pecados. Pontos a meditar. 1. Promessa e instituição do sacramento da penitência. Dar graças por este sacramento. 2. Razões para esse agradecimento. 3. Somente o sacerdote pode perdoar os pecados. A confissão, um juízo misericordioso. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus conhece bem a nossa fraqueza e debilidade. Por isso, instituiu o sacramento da penitência. Quis que pudéssemos corrigir os nossos passos quantas vezes fosse necessário. Tinha o poder de perdoar os pecados e exerceu-o frequentes vezes, com a mulher surpreendida em adultério, com o bom ladrão arrependido na cruz, com o paralítico de Cafarnaum. Veio procurar e salvar o que estava perdido, também atualmente nos nossos dias. Os profetas tinham preparado e anunciado esta reconciliação totalmente nova, do homem com Deus. Assim o refletem as palavras de Isaías. Vinde e entendamo-nos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. E se forem roxos como o carmesim, ficarão brancos como a branca lã. Foi essa também a missão de João Batista, que veio pregar um batismo de penitência para a remissão dos pecados. Como pode então haver quem se estranhe de que a igreja pregue a necessidade da confissão? Jesus revela especialmente a sua misericórdia na atitude que manifesta com os pecadores. Eu tenho pensamentos de paz e não de aflição, declarou Deus por boca do profeta Jeremias. A liturgia aplica essas palavras a Jesus, porque nele se manifesta claramente que é assim que Deus nos ama. Não vem condenar-nos, não vem lançar-nos em rosto a nossa indigência ou a nossa mesquinhez. Vem salvar-nos, perdoar-nos, desculpar-nos, trazer-nos a paz e a alegria. O Senhor quis que o seu perdão estivesse ao alcance não só daqueles que o encontrassem pelos caminhos e cidades da Palestina, como também de todos os que viessem ao mundo ao longo dos séculos. Por isso, conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores, ao longo dos séculos, o poder de perdoar os pecados. Prometeu-o de modo solene a Pedro, quando este o reconheceu como o Messias. E pouco tempo depois, lemos hoje no Evangelho da Missa, estendeu-o aos demais apóstolos. Tudo o que atardes na terra será atado também nos céus, e tudo o que desatardes na terra será desatado também nos céus. A promessa tornou-se realidade no próprio dia da ressurreição. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Foi o primeiro presente de Cristo à sua igreja. O sacramento da penitência é uma portentosa expressão do amor e da misericórdia de Deus para com os homens, porque Deus, mesmo ofendido, continua
a ser nosso Pai. Mesmo irritado, continua a amar-nos como filhos. Só procura uma coisa: não ter de castigar-nos pelas nossas ofensas. Ver que nos convertemos e lhe pedimos perdão. Vamos dar graças ao Senhor na nossa oração de hoje pelo dom tão grande que significa podermos ser perdoados dos nossos erros e misérias. Dois, o incomparável bem que o Senhor nos concedeu ao instituir o sacramento da penitência resulta de muitos aspectos cuja consideração nos ajudará a ser agradecidos ao Senhor e amar cada vez mais este sacramento. Em primeiro lugar, a confissão não é um mero remédio espiritual que o sacerdote possua para curar a alma doente ou mesmo morta para a vida da graça. Isso é muito pouco, mas o nosso Pai Deus achou pouco. E assim, como o pai da parábola não concedeu perdão ao seu filho por meio de um emissário, mas correu em pessoa ao seu encontro, assim o Senhor, que anda em busca do pecador, faz-se presente e abre-nos os braços na pessoa do confessor. É o próprio Cristo quem nos absolve através do sacerdote, porque todo o sacramento é uma ação de Cristo. Na confissão, encontramos Jesus como encontrou o bom ladrão, ou a mulher pecadora, ou a samaritana e tantos outros. Como encontrou o próprio Pedro depois das suas negações. Também temos que dar graças pela universalidade deste poder concedido à Igreja na pessoa dos apóstolos e dos seus sucessores. O Senhor está disposto a perdoar tudo, de todos e sempre. Se encontra as devidas disposições. A onipotência de Deus, de São Tomás, manifesta-se sobretudo no ato de perdoar e usar de misericórdia, porque a maneira que Deus tem de demonstrar o seu poder supremo é perdoar livremente. Jesus diz-nos: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Na confissão, dá-nos a oportunidade de esvaziarmos a alma de toda imundície, de limpá-la bem. Pensa que Deus quer que transbordes de mel. Se estáis cheios de vinagre, onde irá depositar o mel? Primeiro, é necessário esvaziar o recipiente daquilo que contém. É preciso limpá-lo, ainda que com custo, à força de esfregá-lo, para que seja capaz de receber essa realidade misteriosa. Com esse pequeno esforço, que consistirá no exame de consciência diligente, na dor e nos propósitos de emenda bem feitos, sempre em torno da recepção frequente do sacramento, o Espírito Santo irá forjando na nossa alma a delicadeza de consciência. Não a consciência escrupulosa, que vê pecado onde não há, mas a finura interior, que fortalece a decisão de abominar o pecado mortal e de fugir das ocasiões de cometê-lo, ao mesmo tempo que faz crescer o sincero empenho em detestar o pecado venial. Deste modo, a confissão robustece-nos a confiança na luta, e quem a pratica nota que se trata, sem dúvida, do sacramento da alegria. Com a eficácia silenciosa da sua ação incessante, o Espírito Santo vai nos dando, através do sacramento da penitência, o sentido do pecado. Ensina-nos a doer-nos mais, a avaliar com outra profundidade o que significa ofender a Deus, e infunde em nós um espírito filial de desagravo e de reparação. Por isso, a confissão pontual, contrita, bem preparada, é uma manifestação inequívoca do espírito de penitência. Agradeçamos ao Espírito Santo que tem incutido nos pastores da Igreja a preocupação de fomentar a prática da confissão frequente. Com ela, progredimos na humildade, combatemos com eficácia os maus costumes,
até desarraigá-los. Enfrentamos os focos de tibieza, robustecemos a vontade e a graça santificante aumenta em nós em virtude do próprio sacramento. Quantos benefícios o Senhor nos concede através deste sacramento. 3. O poder de perdoar os pecados foi confiado aos apóstolos e aos seus sucessores. Só quem recebeu a ordem sacramental tem a faculdade de perdoar os pecados. São Basílio compara a confissão ao cuidado dos doentes, comentando que assim como nem todos conhecem as doenças do corpo, também as doenças da alma não podem ser curadas por qualquer um. Mas, à diferença dos médicos, esse poder não vem ao sacerdote da sua ciência, nem do seu prestígio, nem da comunidade, mas direta e gratuitamente de Deus, através do sacramento da ordem. Por disposição divina, para melhor ajudar o penitente a ser sincero e aprofundar nas raízes da sua conduta, bem como para defender a pureza do corpo místico de Cristo, o confessor que está no lugar de Cristo deve julgar as disposições do pecador, a dor e o propósito de emenda, antes de admiti-lo pela absolvição a uma comunhão mais plena com a Igreja. Por isso, o sacramento da penitência é um verdadeiro julgamento a que o pecador se submete, mas é um julgamento que tem por fim o perdão daquele que se declara culpado. Repara que entranhas de misericórdia tem a justiça de Deus, porque nos julgamentos humanos castiga-se a quem confessa sua culpa, e no divino perdoa-se. Bendito seja o sacramento da penitência. O sacerdote não poderia absolver quem não estivesse arrependido do seu pecado. Não pode absolver aquele que se nega a restituir o que roubou, podendo fazê-lo. Aquele que não se decide a abandonar a ocasião próxima de pecado. E, em geral, os que não se propõem seriamente a afastar-se do pecado e emendar a sua vida. Eles próprios se excluem desta fonte de misericórdia. O julgamento efetuado neste sacramento é, de certo modo, uma antecipação e preparação do juízo definitivo que terá lugar no fim da vida. Então, compreenderemos em toda a sua profundidade a graça e a misericórdia de que Deus usou conosco, nos momentos em que os nossos pecados foram perdoados. O nosso agradecimento será então sem limites, e manifestar-se-á em dar glória a Deus eternamente pela sua grande misericórdia. Mas o Senhor quer que sejamos também agradecidos nesta vida. Demos-lhe graças e peçamos-lhe que nunca faltem na sua igreja sacerdotes santos, dispostos a administrar este sacramento com todo amor e dedicação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.